Olá, sou o professor Marcos Alberto, sejam bem-vindos. Essa aula é referente à semana 1 do PET do 7º ano de Matemática. Antes de discutir sobre as questões, peço a você que se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Então, olha, antes de falar sobre as questões, nós vamos falar um pouco sobre os números naturais. O que são os números naturais? Então, olha só, nessa semana você vai classificar os números naturais em primos ou compostos, identificar e extrair os múltiplos e divisores. Então, os assuntos é isso, primos, números compostos, múltiplos e divisores de um número natural. E estabelecer os critérios de visibilidade. Esse critério de visibilidade é importante porque você vai usar isso por muito tempo, beleza? Desde agora o 7º ano, até o ensino médio, toda a sua vida, se precisar de matemática, em algum momento você vai precisar lembrar desses conceitos. Então vamos lá lembrar o que são os números naturais. Os números naturais são aqueles que nós usamos para contar, ok? O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante. São aqueles números que você está acostumado no dia a dia e talvez foi os primeiros que você aprendeu, né? Desde criança você já começa a contar os brinquedos e contar várias outras coisas aí. Então vamos lá. Mas quantos números naturais existem? Então, quando eu coloquei a reticência aqui, ó, eu quero dizer que os números naturais vão seguir infinitamente. Se você pegar o número 1000 é um número natural. Se pegar o próximo, 1001, é um número natural. Então, sempre existe o próximo número natural. Então, eles são infinitos. Quem é o menor? O menor é o zero. Quem é o maior? O maior não existe, beleza? O que são números primos? Então, se você não se lembra, números primos são aqueles que têm apenas dois divisores, beleza? Dois divisores, o 1 e ele próprio. Nós vamos falar mais sobre isso no decorrer das atividades. O que são números compostos? Números compostos, se os números primos são aqueles que têm dois divisores, números compostos são aqueles que têm mais de dois divisores, beleza? Eu poderia dar um exemplo para vocês de um número composto. O número 10 é um número composto, por quê? Ele tem mais de dois divisores. Quem são os divisores de 10? Os divisores de 10 são o 1, posso dividir o 10 por 1, posso dividir por 2, posso dividir por 5 e também posso dividir por 10. Então, olha, o 10 tem 4 divisores, então 10 é um número composto. Um exemplo de número primo é o número 2. O número 2 só posso dividir por 1 e por 2, beleza? Não tem como você dividir 2 por 3. O número 5 é um número primo. Você não pode dividir o 5, você pode dividir o 5 por 1 e por 5 mesmo. Você não pode dividir o 5 por 3, por 4. Não vai dar uma divisão exata, beleza? Então, olha só. Múltiplos de um número natural. O que são múltiplos de um número natural? São aqueles números que eu obtenho multiplicando. Por exemplo, eu quero encontrar os múltiplos de 2. Os múltiplos de 2, eu vou lá. 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 6 e assim por diante. Então, você já descobriu o segredo. A sequência vai de 2 em 2. Beleza? Então, esses são os múltiplos de 2. Se você quisesse os múltiplos de 5, os múltiplos de 5 são 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3 e assim por diante, de 5 em 5, ok? Sempre vai começar no zero e vai seguir. Então, agora eu quero saber quem são os divisores de um número natural. Como eu dei exemplo para vocês, os divisores de 10 são aqueles, aqui ó, os divisores de 10, 1, 2, 5 e 10. Ou seja, eu posso dividir o 10 por 1, posso dividir por 2, por 5, por 10, que eu vou encontrar a divisão exata. Os divisores de 6, quem são os divisores de 6? Eu posso dividir o 6 por 1, posso dividir por 2, posso dividir por 3 e posso dividir por 6. Então, observe o seguinte, sempre eu vou poder dividir por 1 e por ele mesmo. O 10 pode dividir por 1 e por ele mesmo, o 6 pode dividir por 1 e por ele mesmo, e assim por diante, ok? Quem são os divisores de 4? O divisor de 4, posso dividir o 4 por 1, posso dividir por 2 e posso dividir pelo próprio 4. Estou pegando números pequenos, fica mais fácil de encontrar os divisores. Não é o objetivo dessa aula, mas eu consigo encontrar o total de divisores de qualquer número, beleza? Tem uma maneira que nós podemos fazer isso, mas nós vamos discutir isso no momento não, beleza? Vamos lá falar sobre critérios de divisibilidade. Como que eu vou saber que um número é divisível por 2? Um número é divisível por 2 se ele for par, ou seja, se eu terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se eu terminar em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, então esse número é um número par. Então, tem uns exemplos aqui. Eu vou trocar o pincel, pegar o pincel preto. Olha, esse número é um número par. Por quê? Porque ele termina em 0.
ok? Ou melhor, ele é um número par e ele é divisível por 2, porque ele termina em 0. Continuando, esse número não é um número divisível por 2, porque ele não é par, ok? Ele termina em 7. Olha, deveria terminar com um desses aqui, mas ele não termina, termina com 7. Critério de divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Então, bora lá. Esse número é divisível por 3, o que eu faço? Eu pego 324 e vou somar os algarismos dele. Então, aqui deu 5 mais 4, 9. 9 é divisível por 3? Sim. Então, esse número lá também é divisível por 3. Beleza? Vou colocar um certinho aqui que é divisível por 3. Esse número aqui, ele é divisível por 3? Para eu saber, eu vou somar os algarismos dele. Beleza? Então, quando eu somar aqui, ó, 3 mais 8, 11, mais 5, 16, mais 8 é 16. Eu posso continuar somando aqui, eu vou ver que se eu somar de novo, ó, não vou somar aqui, eu poderia somar. Só não fica legal eu colocar uma igualdade aqui. Mas se eu colocasse aqui na frente, 1 mais 6 é igual a 7. 7 não é divisível por 3. Da mesma forma, 16 também não é divisível por 3. Então, esse número não é divisível por 3. Beleza? Esse aqui é divisível por 3. Então, eu vou fazer o seguinte. 8 mais 6 mais 8 mais 2 mais 5. Observa que eu estou somando os algarismos aqui do número, beleza? 6 mais 8, 14, mais 2, 16, mais 2, 21. 21 é divisível por 3? Sim. Então, já sei que é divisível por 3, então aquele número grandão lá também é divisível por 3, beleza? Esse aqui não é divisível por 3 e esse aqui é divisível por 3. Agora, como saber que o número é divisível por 4? Ele vai ser divisível por 4 se terminar em 00 ou os dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Então, vamos ver alguns exemplos. 1800 é divisível por 4? Então, a resposta é sim. Por quê? Porque termina em 00. Beleza? É uma condição. Se terminar em 00, é divisível por 4. Esse número é divisível por 4? Sim. Por quê? Os dois últimos aqui, ó, é 16 e 16 é divisível por 4. Então, aqui é divisível por 4 e aqui também. Beleza? Esse cara aqui é divisível por 4? Ele não termina em 00. E 50, se eu pegar 50, 50 não é divisível por 4. Beleza? 50 não é divisível por 4, então aquele número lá não é divisível por 4. 3.850 não é divisível por 4. E quando eu falo de divisibilidade, gente, eu estou dizendo que se eu pegar 1.800 e dividir por 4, vou colocar assim, eu vou ter um resultado aqui e aqui o resto é zero, beleza? Quando eu falo que não é divisível, 3.850 não é divisível por 4, por quê? Aqui vai ter um resultado e aqui não vai ser zero, gente. Aqui vai ser um resultado diferente de zero. Por isso, não é divisível por 4. Quando eu estou falando de divisibilidade, eu considerando que o resto da divisão é zero. Ok? Então, divisibilidade por 2, por 4, por 4, 2, 3 e 4. Agora vamos ver divisibilidade agora por 5. O número é divisível por 5 quando? Quando ele termina em 0 ou 5. Então, eu tenho que 320 é divisível por 5. Por quê? Porque eu termino em 0. 875 é divisível por 5? Sim. Vou colocar aqui um certinho. Sim, por quê? Porque eu termino em 5. Esse cara, 87, é divisível por 5? A resposta é não. Por quê? Porque eu termino em 7. Deveria terminar em 0 ou 5. Beleza? Divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 se ele for divisível por 2 e por 3. Então, olha só. Eu já sei que para ser divisível por 2, eu tenho que ser par. 312 é par. Para ser divisível por 3, eu tenho que somar os algarismos e verificar se é divisível por 3. Somei aqui, deu quanto? 6. 6 é divisível por 3. Então, o 312 também é divisível por... ou melhor, o 312 é divisível por 6, beleza? Outro exemplo. Esse cara aqui é par? Sim. Então, eu só preciso verificar se ele é divisível por 3. Se eu somar os algarismos aqui, eu vou verificar que essa soma dá quanto? 14. 14 não é divisível por 6, então aquele número não é divisível por... Ou melhor, 14 não é divisível por 3. Então, 716 não é divisível por 6, beleza? Porque tem que satisfazer, ó, tem que ser dividido por 2 e por 3. Não é por um ou outro não, tá beleza? Aqui é i. Se fosse ou, aí beleza, mas
Ali é I. Então, tira esse ou daí. Esse cara é divisível por 6? Olha, ele é par. Então, bora ver se ele é divisível por 3. Vou somar aqui, ó. Quando eu somo, isso que dá 7 mais 5, né? Vai dar 12. 12 é divisível por 3. Então, beleza. Ele é divisível por 2, é divisível por 3. Então, ela é divisível por 6. Agora, esse cara, ele é divisível por 6? De cara, eu posso descartar por quê? Ele é um número ímpar. 3405, 3405, ele é um número ímpar. Então, ele não é divisível por 2. Então, já posso descartar. Ele não é divisível por 6. Divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 se ele terminar em 00. Então, ou melhor, em 0, né? 00 também será divisível por 10, mas aqui só de terminar em 0 é divisível por 10. Então, esse cara é divisível por 10? Sim, porque termina em 0. Esse cara é divisível por 10? Não, termina em 6, tinha que terminar em 0. Esse cara é divisível por 10? Não. Beleza? Então, vamos lá para mais algumas situações. Acho que agora as atividades. Exatamente, as atividades. Atividade número 1. Eu quero saber, vamos trocar a cor do pincel, porque ali já está de preto. Sobre os números 2, 5, 6, 10 e 13, responda o que se pede. Quais desses números são primos? Os números primos são 2, 5 e 13, beleza? Daqui a pouco nós vamos ver a tabela para a gente encontrar os números primos de 2 até 100. Se você souber os números primos de 2 até 50, tá ótimo. Mas se a gente souber até 100, eu não lembro de cabeça, para ser sincero. Até 50 eu lembro tranquilamente, mas até 100 eu não me preocupo porque não é coisa que eu vou estar precisando no dia a dia. Quando eu preciso, eu vou lá procurar saber quem são. Quais deles são compostos? Os números compostos são o 6 e o 10. Por quê? O 6 tem quantos divisores? Eu posso dividir o 6 por 1, posso dividir por 2, posso dividir por 3 e posso dividir por 6. Tem mais dois divisores. Os divisores de 10 são quem? O 1, o 2, o 5 e o 10. Beleza? Tem mais de dois divisores, por isso são números compostos. Algum ou alguns desses números podem ser múltiplos um do outro? Quais? E descreva. Se sim, vamos descrever. Vamos lá. O 10. O 10 é múltiplo de quem? 10 é múltiplo de 2, né? De 2, porque 2 vezes 5 é 10, ou seja, o 10 é múltiplo de 2 e o 10 também é múltiplo de 5. Então, 10 é múltiplo desse cara. Quem mais aqui pode ser múltiplo? É só isso aí, né? Não tem como eu escrever tipo, sei lá, o 6 como sendo 6 é igual a 2 vezes 3. Mas o 2 está lá e o 3 não está. Então, seria só o 10. Vamos deixar só o 10. E o que eu tenho mais? Eu quero saber, deixa eu apagar aquela que eu fiz ali. No item B, eu quero saber, no item D, né? Alguns desses números podem ser divisores um do outro? Sim, certo? Resposta sim é por quê? Ó, os divisores de 6, deixa eu destacar aqui, ó. Já respondi. Os divisores de 6 é quem? O 2. Então, o 2 é divisor de 6. Já poderia colocar aqui, tá? Não vou escrever, você escreve aí. E também o 2 também é divisor de 10. E o 2 também é divisor de 10. O 5 é divisor de 10. Então, tem essas situações aí. Você pode falar. 2 é divisor de 6. E 2 é divisor de 10. E 2 também. E 5 também é divisor de 10. Beleza? Eu acho que eu estou deixando isso meio confuso, mas eu quero dizer o seguinte. Perguntando algum desses não pode ser divisores de um dos outros? Sim. Aí você vai colocar lá. O 2 é divisor de quem? De 6. 2 é divisor de 10. Ok? E depois tem que ainda. E tem o 5. 5 é divisor. Meu 5 é muito feio. O 5 é divisor de 10. Beleza? Isso aqui seria o item D. Então, vamos lá para a questão 2. Questão 2 diz o seguinte: Laura comprou 57 balas e distribuirá para os alunos da sua turma, sabendo que ela pretende dar pelo menos 2 balas para cada aluno e que não irá sobrar nenhuma bala. Descubra a quantidade máxima de alunos que poderão receber balas e quantas balas para cada aluno receberá.
Então, a ideia aqui é bem simples. O que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar os divisores de 57. E eu vou falar por que nós vamos fazer isso. Os divisores de 57, você pode ficar em tentativa e erro. Tem uma maneira fácil de encontrar, mas como 57 é um número pequeno, a gente consegue encontrar isso facilmente. Eu consigo dividir o 57 por 1, consigo dividir por 3. E quando eu divido por 3, eu encontro 19. Ok? E vice-versa. Quando eu divido por 19, eu encontro 3. Então, os dois são divisores. E o próximo divisor é 57, ok? Então a ideia é pensar aqui, ó. Vamos pensar o que está acontecendo. Os divisores de 57 são 1, 3, 19 e 57. Se eu dividir o 57 por 1, significa que minha turma tem um aluno, cada um vai satisfazer, né? Porque ele vai ganhar 57 balas. Mas eu vou conseguir dividir só para um aluno. Se eu dividir para 3 alunos, cada um vai ganhar 19 balas, mas eu vou conseguir dividir só para 3 alunos. Se eu dividir para 19 alunos, cada um vai ganhar 3 balas, porque 57 dividido por 19 é igual a 3. Então, se eu dividir por 19 alunos, cada um vai ganhar 3 balas. E se eu pegar o 57 e dividir para 57 alunos, cada um vai ganhar uma bala. E isso não serve, né? Cada um tem que ganhar pelo menos 2 balas. Ou seja, então o que serve para mim, a resposta do meu problema é o seguinte: a quantidade máxima de alunos que eu vou conseguir fazer isso é dividir para 19 alunos. Se minha turma tem 19 alunos, cada um vai ganhar 3 balas, ok? E vai satisfazer aqui minha condição, que cada um tem que ganhar 2 balas, ok? Pelo menos 2 balas. Próximo exercício. Questão 3. O médico de Roseli lhe receitou 3 medicamentos, e cada um deve ser tomado em horários diferentes. O remédio A deve ser tomado de 4 em 4 horas, o remédio B de 5 em 5 horas, o remédio C de 6 em 6 horas. São esses, quem mais? Isso mesmo. Sabendo que ela tomou inicialmente os 3 ao mesmo tempo, depois de quantas horas ela irá tomar esses 3 medicamentos ao mesmo tempo? Novamente, né? No mesmo instante. Então, olha só, a ideia aqui é eu encontrar os múltiplos de 4, os múltiplos de 5, os múltiplos de 6. Os múltiplos de 4 são 0, 4 e vai de 4 em 4, beleza? Nós fizemos isso agora há pouco. Então, você vai ir fazendo aqui de 4 em 4. Eu estou colocando aqui, mas eu não sei até quanto que eu vou precisar. Então, eu sei que essa sequência é infinita. E aqui outra... O que eu posso fazer aqui? Eu não vou deixar até ali 32, não. Ou melhor, deixa lá até 32. O 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Aí depois o 6, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 e continua. A ideia é eu encontrar um divisor comum entre esses dois. Vamos lá pensar. No primeiro instante, no instante 0, tomou os 3 medicamentos ao mesmo tempo. Eu quero saber em qual outro momento que isso vai se repetir. O 20 repetiu aqui e aqui, mas não repetiu na terceira. Quem mais que eu posso pegar como exemplo? O 12 repete aqui e aqui embaixo, mas tem que repetir nos 3. Então, olha só. Uma maneira de fazer isso seria o seguinte. Uma maneira mais rápida, né? Se você continuar essa sequência, você vai encontrar a resposta. Mas uma outra maneira seria você pegar o 4, o 5 e o 6 e decompor em fatores primos. O que é decompor em fatores primos? Deve ter feito isso alguma vez no sexto ano, mas vamos lá. Eu vou dividir aqui por 2, que é meu primeiro número primo. 4 dividido por 2 é 2. 5 dividido por 2 não dá. 6 dividido por 2 é 3. Posso dividir por 2 de novo. 2 dividido por 2 é 1. Aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 3, porque não dá para dividir. Então, agora eu vou dividir por 3. Aqui eu vou repetir, né? E aqui eu vou repetir também. E aqui dá 1. Aqui eu vou dividir por 5, que é meu próximo número primo. Então, vai ficar 1, 1 e 1. Todo mundo chegou em 1. Então, eu vou multiplicar. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 5 é 15. Então, o que eu vou ter aqui é 4 vezes 15, que é igual a 60. Ou seja, depois de quantas horas ela irá tomar os 3 medicamentos novamente? Então, a resposta aqui, ó, é depois de 60 horas, tá bom? Então, você poderia fazer dessa forma que eu comecei e não terminei,
beleza? Porque são números pequenos, 4, 5 e 6 já deu trabalho a gente encontrar. Imagina quando for números grandes. Então, a maneira mais prática de fazer, essa é a segunda maneira que eu fiz com vocês. Exercício 4. Um jogo proposto pelo professor Marcos Roberto, eu troquei e coloquei meu nome aqui, né, para ficar bonitinho, consistia na escolha de um número natural com dois algarismos, né, que tivesse o maior número de divisores possíveis. Qual dos números abaixo ganhou o jogo? Então, por enquanto, o que nós vamos fazer é o seguinte, você vai tentar encontrar os divisores de 96, os divisores de 55, os divisores de 48, os divisores de 99. Por enquanto, nós vamos fazer devagar, ok? Então, os divisores de 99, vou adiantar aqui para vocês que eu posso dividir 99 por 1, por 3, posso dividir por 9, por 11 e por 33, opa, 33, e também posso dividir por 99. Os divisores de 48 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 48. Divisores de 55 são 1, 5, 11 e 55. Divisor de 96, 1. Divisor de... continuando, 2, porque lá é um número par. Pode dividir por 3 também. Por 4, por 6, por 8, por 12, por 16, por 24, por 48. Por 24, eu pulei aqui, ó, posso dividir por 32 também, por 48 e por 96. Como que eu sei isso, pessoal? Eu sei que é sempre divisível por 1. Sei que é divisível por 2, por quê? Porque ele é um número par, ok? Sei que é divisível por 3, por quê? Porque eu somei o 9 mais 6, encontrei 15. E 15 é divisível por 3. Então, olha só, quando eu vou dividir por 2, eu vou encontrar o 48. Então, 48 é divisor também. Se eu dividir por 3, eu vou encontrar 32, que é um divisor também. Quando eu dividir por 1, eu encontrei 96, que também é um divisor. Se eu dividir por 4, eu vou encontrar 24, que também é um divisor. Se eu dividir por 6, eu vou encontrar 16, que também é um divisor. Se eu dividir por 8, eu vou encontrar 12, que também é um divisor. Então, dessa forma, quando você encontra 1, automaticamente você encontra 2 divisores. Então, quem é aquele que tem mais divisor? A dúvida está entre o 48 e o 96, né? Mas eu nem vou contar, mas de cara ali dá para perceber que quem ganhou o jogo foi Adriel, que escolheu 96 e 96 tem mais divisores. Próximo exercício. 4. 4 não, número 5. Observe o quadro abaixo e faça o que se pede. Então, tem um quadro aqui ó, com os números de 1 até 100. O que eu quero? Eu quero marcar com um traço horizontal todos os números primos. Olha só, o que eu fiz aqui, eu fiz um pouquinho diferente. Aqui, ó, 2. Eu sei que todo número par não é... O único número par que é primo é o 2, beleza? No demais, todos os números pares não são primos. O que eu faço? Eu venho aqui e risco todos os números pares, beleza? Quando você risca aqui, ó, vai riscando e assim por diante. Não vou riscar todos para ganhar tempo. Depois o 3. O 3 é um número primo. E depois, quem é número... Todos os múltiplos de 3 não são números primos. Por exemplo, o 3, 6 não é, o 9 não é, o 12 não é, o 15 não é, o 18 não é, o 21 não é. E eu vou riscando os múltiplos de 3. Depois eu vou pegar o 4, eu sei que já está riscado, né? O próximo é o 5 é um número primo. E eu vou riscar todos os múltiplos de 5, ou seja, todos aqueles que terminam em 5. Então, você vai e risca aí porque eles não são números primos, beleza? E aqui eu tenho os termos em 0 também, que são múltiplos de 5, pode riscar todos. Então, você vai continuar fazendo isso. Então, observa que cada vez está sobrando menos número. Agora, o 7, o próximo número que eu tenho que olhar é o 11. Então, o 11 é um número primo, e todos os múltiplos dele eu vou riscar. O 22, depois o 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, e assim por diante. O 110, opa, 110 é esse aqui. Ah, já estava riscado, né? Que é o número par, então eu já teria riscado ele antes. E assim por diante. Aí quando você continuar essa sequência, o 13 vai fazer a mesma coisa, depois o 17 é o número primo, você vai fazer a mesma coisa, o 19 vai fazer a mesma coisa, o 19, o 23. Você vê que, olha, ficou para trás, porque não é o número primo, ok? Então você vai fazer isso. E continuando,
No fim, você vai observar que os números primos de 1 até 100 são esses que eu destaquei aqui para vocês. Beleza? Quando você fazer o que eu estou fazendo lá, aquele raciocínio, o que vocês vão ver o que vai sobrar aqui são só esses números, ok? Então, o item A nós resolvemos. O item B, circule todos os múltiplos de 5. Os múltiplos de 5 são aqueles números que terminam em 5 ou 0. Então, tá aqui, né? Então, essas duas colunas aqui. Essa coluna termina em 5, essa coluna termina em 10. Eu não circulei não, mas eu marquei para vocês, identifiquei. Faça um traço diagonal em todos os múltiplos de 4. Então, o que eu circulei, na verdade, aqui, ó, 4. Aí você vai contando. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e assim por diante. Sempre de 4 em 4. Começa no 4 e vai somando de 4 em 4. Essa seria como fosse a tabuada do 4, beleza? Todos os números que aparecem na tabuada do 4. Só que não vai parar no 10, 4 vezes 10, que dá 40. Você vai continuar. 4 vezes 11, que dá 44. 4 vezes 12, 48. 4 vezes 13 dá 52 e assim por diante. Até chegar no 4 vezes 25, que dá 100. Então, foi bem tranquilo também. Observe o quadro e faça o que se pede. Aqui eu tenho o quadro, continuando o exercício anterior. E eu quero encontrar, aqui no item D, marque com ponto todos os divisores de 75. Então, bora colocar aqui, divisores de 75. Eu posso dividir o 75 por 1, e quando eu fizer essa divisão, vou encontrar 75 como o resto, ok? Ou melhor, vou encontrar 75 como divisor, o resto vai ser 0. Então, divisor e quociente. Então, esses dois caras aqui são divisores de 75. O próximo é o 3. Se eu dividir 75 por 3, eu vou encontrar 25. Então, ele também faz parte. E o próximo é o 15. Ou melhor, o 15 não, né? O 5. Se eu dividir por 5, se eu dividir 75 por 5, 75 por 5, o resultado será 15. Então, o 1, o 3, o 5, o 15, o 25, o 75 são divisores de 75. Como eu destaquei aqui para vocês, ó, esses são os divisores de 75. Aí, continuando, existe algum ou alguns números que foram marcados nas letras B e C ao mesmo tempo. Ou melhor, isso é a pergunta, né? Perguntando se existem esses caras. Se sim, descreva-os. Qual é o menor deles e o que isso significa? Então, bora lá. Eu tinha no item B, eu queria encontrar os múltiplos de 4, beleza? E no item C, eu queria encontrar os múltiplos de 5. De 5, correto. Então, eu quero saber se tem algum que foi marcado, se foram repetidos, né? Se marcou nas duas situações. Então, vamos comparar aqui, ó. Múltiplos de 5. Vamos olhar aqui nessa coluna, ver se tem alguém que está marcado. Aqui não tem, né? Não tem ninguém que é múltiplo de 4 e de 5 ao mesmo tempo, que termina em 5 aqui. E depois eu tenho quem? Eu vou olhar essa coluna e essa aqui, porque os múltiplos de 5 estão só nessas duas colunas, né? Então, eu vou ter o 20, que está nos dois, está aqui. Quem mais? Eu tenho 40, que está nos dois. Eu tenho quem mais? O 60, que está nos dois. Depois eu tenho o 80 e tenho o 100. Então, são esses caras, 80 e 100. 20, 40, 60, 80 e 100. Qual deles é o menor? O menor é quem? O 20. O que significa que o 20? Significa que o MMC, o menor múltiplo comum entre 20 não, né? Entre 4 e 5 é igual a 20, beleza? A gente poderia pensar naquele problema anterior. Se a pessoa lá tomasse um remédio de 4 em 4 horas e 5 em 5 horas, se ela tomasse os dois nesse instante juntos, depois de 20 horas ela ia tomar os dois ao mesmo tempo, beleza? Então, terminamos por aqui. Eu agradeço você por assistir o vídeo. Peço a você que compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal e até a próxima.